Tá bom, gente, vamos começar. Começamos do começo. Então vamos lá, né, gente? Como um bom começo, a gente vai perguntar aí como que foi a expectativa. Tinha essa expectativa de ser esposa de pastor? Era um sonho? Não era um sonho? Porque assim, não sei se vocês sabem, mas a Larissa tem pastor na família dela, né? É o teu avô? Conta um pouquinho. Os meus avós, eu vim de família de pastores, né? Os meus avós, eles são pastores da Igreja Batista. E aí, então eu vi essa realidade. Vocês estão pedindo, né? Tá bom, vou desativar aqui. Então eu vi essa realidade dentro da minha casa, né? De pastores que muitas vezes passavam por necessidades, passavam por, enfim, pessoas que falavam mal, enfim, pastores que ajudavam e eram malditos, né? Pelas pessoas, enfim. Então, essa na verdade nunca foi uma realidade que eu quis pra minha vida. Eu nunca quis isso pra minha vida, assim, nunca foi um sonho. Muito pelo contrário, né? Eu e o pastor Lipão, a gente já tinha uma vida programada e pensada e planejada para não sermos pastores, né? Para Lipão não pastorear. Pastor Lipão, os pais dele são pastores. Então, assim, a gente não queria essa realidade para nossa casa, assim. Era uma coisa muito que, tipo assim, a única coisa que a gente tem certeza que a gente não quer ser isso. Então a gente se organizou, eu me formei, né? Já estava com tudo encaminhado para começar a faculdade. Lá, isso eu tô falando quando eu tinha 17 anos, né, gente? Há bastante tempo atrás. A gente casou muito novinho, a gente casou com 18 anos. Eu tinha 18 e ele 19. Então, assim, era bem essa época de escolher o que a gente ia fazer da vida e tal. Então, a gente estava tudo organizado. Eu estava estudando para o vestibular, para tentar a faculdade federal em Curitiba. Ele, da mesma forma, estudando, cursinho para o vestibular, para tentar também lá na Federal de Curitiba. E a gente ralando para isso, né? E, enfim, eu lembro que estava tudo encaminhado, faltava assim uns 6 meses pra gente casar. E aí ele falou pra mim assim, olha, chegou um dia, marcou comigo e falou, então, preciso falar contigo que o meu pai conversou comigo e a gente entendeu que existe um chamado pastoral sobre mim e eu vou me lançar pro ministério, ganhando uma fortuna de R$0 durante um tempo. E, enfim, vai ser assim, eu entendi esse chamado, mas eu quero te falar isso porque eu tô te dando toda a liberdade para você pular fora, né? Enfim, eu lembro que eu olhei para aquilo e falei, caramba, você tá colocando tudo em xeque por causa de um ministério que você nem sabe se vai dar certo, ganhando nada, tipo assim, não vai nem ter como me sustentar, só eu trabalhando igual uma doida, como que vai ser isso? Ele falou, não, eu tô te falando justamente pra te dar a oportunidade de você virar as costas e sair, porque você tem todo esse direito, né? Não foi o que a gente planejou, não foi o que a gente pensou. Eu lembro que pra mim foi muito um susto aquilo ali, né? Então, eu saí de lá e falei, não, então tchau, né? Cada um pra um lado, não é o que eu quero viver, não vou viver isso, enfim. E eu saí dali pronta pra viver outra coisa, né? E, enfim, claro, o Senhor, né, trabalhou no meu coração, eu lembro que a gente voltou a conversar, mas a minha condição pra ele você vai ser pastor e eu não vou ser esposa do pastor. Ou seja, não conte comigo no ministério. Eu não quero fazer parte disso, né? Enfim, vou ser uma cristã, amo a Jesus, vou servir no que, né? Enfim, aquilo que eu posso servir. Porém, eu não quero que você crie uma expectativa comigo de ser uma mulher que prega, que faz, que lidera, que tem sonhos, que trabalha integralmente no ministério. E cá estou, né? E é muito louco pensar sobre isso de o Lipão, o início da carreira, porque quem vê ele assim como pastor, né? Uma carreira pastoral, famoso e tal. Vocês estão ouvindo a Muri, gente? Mas pode ir respondendo, vai. Né? E eu acho que as pessoas pensam assim, ele começou desde sempre famoso, né? Acho que as pessoas não entendem que nunca foi sobre fama, nunca foi sobre dinheiro, nunca foi sobre... que também isso nunca nem até hoje é complicado. Nunca... Então, assim, quando que ele se tornou essa pessoa conhecida no Brasil, né? E de repente o Lipão virou o pastor Lipão e tudo começou a acontecer.
O que acontece? Eu era muito nova, né? Então daí nós nos casamos, eu abandonei a ideia de ir para Curitiba, comecei a faculdade de pedagogia, porque, enfim, essa foi o nosso acerto, né? Então, assim, esse foi o nosso combinado, nosso contrato. Eu vou viver dessa forma e você, enfim, pastoreia, te apoio, tamo junto, mas assim, cada um na sua, eu vou viver, eu tenho uns sonhos profissionais, então eu vou viver a minha profissão, né? No início eu estava estudando para medicina, gente, olha só. E, enfim, desisti desses sonhos porque minha sogra abriu uma escola, me chamou para coordenar essa escola, comecei pedagogia, me formei em pedagogia e então eu estava casada e vivendo o início do ministério. Nós casamos um ano depois, começou o ministério e um ano depois nós casamos, a onda dura, né? Então, veja, no nosso primeiro ano do casamento era o segundo ano do ministério. Então, nós estávamos ali com umas 250 pessoas, por aí umas 200 pessoas, e assim, tudo começou com um grupinho de 7, e enfim, no segundo ano foi tudo muito rápido, né? Então, o que aconteceu? O Lipão, ele pastoreando a igreja local, vivendo a igreja local e assim por diante, e eu nesse meio tempo, casei 5 meses depois, estava grávida e eu era muito novinha, eu tinha 18 anos, gente, sem noção. 18 anos, eu estava grávida, casada e no início do ministério, trabalhando fora, enfim. Não era formada ainda? Não era formada, então à noite fazia faculdade. Então foi por muito tempo, assim, por muitos anos dessa forma, né? Ajudando no sustento de casa, então eu saía 5 horas da manhã, eu era vendedora, gente, numa loja de de enxoval de bebê, não vendíamos bebês, de enxoval de bebê, então eu vendia, passava o dia inteiro trabalhando, à noite, faculdade, e enfim, fomos crescendo dessa forma. E aí nesse início desse meio tempo, aconteceu muita coisa. Comigo aconteceu que eu entrei em crises de bipolaridade. Enfim, vocês pedem bastante para eu falar sobre isso. Durante os nossos 4 primeiros anos do casamento, eu desenvolvi, eu não sei como eu posso chamar isso, enfim. Mas eu fui diagnosticada no final dos 4 anos de casamento ali com bipolaridade. Até então a gente não sabia o que era, eu tinha crises excessivas praticamente todos os dias no nosso relacionamento. Aquilo que começou com uma ofensa da minha parte, né, gente? Deixa eu fazer um parênteses, Lipão foi sempre muito irrepreensível. Durante todo o processo, né? Ele sempre foi muito crente, muito sério com Deus e de repente vivendo tudo isso dentro de casa, né? Então, o que aconteceu? Eu estava vendo esse processo de desenvolver a bipolaridade e ele, ao mesmo tempo, crescendo no ministério. Então, ele ascendendo no ministério, começando a ficar conhecido e muita coisa acontecendo dentro de casa, né? Então, isso eu tô falando, vamos lá, nós estamos casados há 13 anos. 9 anos atrás. Uns 9 anos atrás, isso. Então, ele começando a ser reconhecido, pregando, né, já estava desenvolvendo a igreja crescendo, estou falando dos anos depois, né? Então, o ministério ali com seus 3 anos, 4 anos, 5 anos, e nós vivendo isso dentro de casa. Então, o que acontece? Eu era muito nova, muito imatura, e muito sem nenhuma maturidade para lidar com a própria vida normal e ainda com o diagnóstico ali de bipolaridade. Eu fui tratada, né? Fiquei um tempo com psicóloga, depois fui para psiquiatra, tomei medicação durante 4 anos e meio, que isso aí não vem ao caso, né? Porque foi uma cura, enfim, Deus fez algo extraordinário. Mas até esse processo foi muito pesado. Por quê? Porque dentro de casa nós sofríamos muito desânimo, muita tristeza. Eu queria sair do casamento, eu tentei desistir do nosso casamento por muito tempo. Então eu falava, eu não quero mais você e tudo que você carrega como igreja, enfim, eu não quero mais ter que ser cobrada pelas pessoas, porque o que acontecia? Eu vinha para a igreja, era meio automático, não era uma escolha que eu fiz
servir no ministério, liderar e assim por diante. Mas foi muito natural, né? Muitas pessoas perguntam, como é que você descobriu o seu chamado com mulheres? Gente, eu servia na igreja. Então assim, a igreja precisava de alguma coisa, eu estava lá servindo. A igreja, eu estava lá. Alguma mulher queria conversar, eu que ia conversar. Então foi muito natural isso, né? E aí, nesse processo, o que acontecia? Eu vinha para a igreja para ajudar, para servir. E eu lembro de mulheres que falavam assim, eu tenho um problema no meu casamento. Eu lembro que eu olhava para elas e falava assim, não, eu também tenho um problema no casamento. Então vamos se abraçar e chorar juntas, né? Tipo assim, o que eu posso... Claro que eu não falava isso e tal. Mas o que aconteceu? A igreja também já estava com pessoas mais velhas, com mais experientes, maduras. E tinha eu, né? Dentro de casa, sofrendo todo tipo de loucura, vivendo coisas terríveis, querendo desistir do casamento, filho pequeno, né? Não tinha dinheiro para poder, então assim, então vamos viajar, não dava. Então foi uma temporada muito difícil, mas eu agradeço a Deus porque foi a temporada que nós, cara, fomos extremamente lapidados, porque quando você está passando por isso, você tem duas possibilidades: ou você desiste, você pula fora, né? Enfim, você falar, estou vivendo um tempo ruim, amaldiçoado, né? Seja lá, Deus me esqueceu, então preciso fazer alguma coisa. Ou você olha para isso, permanece e é lapidado pelo Senhor para que no futuro isso dê frutos. E não foi por mim, eu não tenho nenhum crédito nisso, porque eu tentei desistir do meu casamento, mas pelo pastor Lipão eu lembro que ele falava assim, Lari, cara, você pode fazer o que você quiser. Você quer pegar suas coisas e ir embora? Pois pegue suas coisas e vá embora. Eu não posso decidir nada por você. É a sua vida com Deus, né? Agora, assim, se você perguntar, Lipão, o que você vai fazer? Eu vou ficar. Eu vou ficar porque eu te escolhi. Eu vou ficar porque não é porque tá difícil as coisas, eu vou pular fora. Então, a minha decisão é de permanecer casado. Agora, se essa não é a sua decisão, enfim, você tem liberdade para você fazer o que você quiser e depois você se acerta com Deus. Eu lembro que isso era tipo, saco. Eu não quero ir embora. Quer dizer, eu quero ir embora, mas também não quero ter que sofrer as consequências. A culpa de tudo aquilo, né? A culpa e assim por diante. Então, eu lembro que essas coisas, ele vinha lá, me abraçava. Vamos ficar, Lari, vamos tentar e assim por diante. Enfim. Você não expunha isso na igreja, você não expunha isso naquele momento, né? Porque as pessoas veem você falar muito sobre isso, então às vezes parece que é uma coisa que você sempre falou. Mas eu acho que durante o processo não foi bem assim, né? Não, com certeza não. O que acontecia muito assim? Eu fui criando uma casca em volta de mim, né? Mais ou menos assim. Como o Lipão ele já estava sendo conhecido, já estava viajando, a igreja tinha crescido muito. Então o que acontecia? Automaticamente as pessoas, Lipão, enfim, eu sou a primeira admiradora do meu marido, a primeira fã do meu marido, eu honro demais ele. Ele é exatamente o que vocês veem, ele é dentro de casa. Enfim, eu admiro demais ele, demais, devo minha vida inteira a ele, assim. E aí eu lembro que as pessoas admiravam ele muito dessa forma, né? As pessoas tinham uma expectativa muito grande com ele, e ele muito maravilhoso, pregava e coisa e tal. E eu lembro que dentro de mim, isso acontece ainda hoje, você que é esposa de pastor talvez passa um pouco por isso, das pessoas olharem para esse marido e olhar automaticamente para saber quem é a esposa. Do tipo assim, cara, ele é maravilhoso, deixa eu ver se ela também é. E eu lembro que esse movimento para mim era tipo muito pesado, porque eu não era essa pessoa. Eu tinha milhões de problemas emocionais. Eu não tinha lido a Bíblia ainda inteira, nem conhecia nada de teologia, de Bíblia, de nada. Eu não tinha experiência como esposa de pastor, como mulher de Deus. Eu mal tinha relacionamento com Deus. Meu relacionamento com Deus era muito superficial, porque eu estava vivendo tempos muito difíceis dentro de casa. Então, veja que eu não tinha quase nada para oferecer para as pessoas.
E eu lembro que eu olhava para essas coisas e as pessoas olhavam, fazia esse movimento, né, de ver o Lipão e querer saber quem é a Larissa Estrada. E, gente, olha só, vou fazer até um parênteses. Essa semana eu fui pesquisar onda dura no Google, né? Eu queria pesquisar uma outra coisa. Eu falei, vou pesquisar aqui mais rápido. Pesquisei onda dura no Google. As perguntas, que agora o Google tem isso, né? As perguntas que mais fazem com relação ao tema que você está procurando. Gente, primeiro, acho que o que é onda dura? Depois, quantos membros tem? E terceiro, quem é Larissa Estrada? Vocês têm noção? Eu fiquei assim, não, pra mim, isso é muito pesado, né? E esse é um movimento que talvez você que é esposa de pastor, acontece muito natural. As pessoas têm um amor pelo pastor e de repente querem descobrir quem é a esposa porque tem a mesma expectativa do que tem do pastor, tem da esposa. E isso é muito difícil. Só que acontece, gente, a gente não pode controlar as pessoas. Se a gente pudesse, seria muito mais fácil você andar com uma placa e falar assim, eu não sou o meu marido. Mas a gente não pode ser isso, enfim. Mas aí acontece o quê? Você é que precisa fazer esse movimento de fato, aprender a lidar com isso. Então foi o que eu fiz. Então, como você perguntou, né? Nem sempre foi normal eu falar sobre isso. Quando que eu comecei a entender que a minha vulnerabilidade de dizer para as pessoas assim, gente, eu não sei, ou então, olha, eu nunca li esse livro, eu não sei fazer isso, eu tenho vergonha de pregar. Então essas vulnerabilidades só aconteceu a partir de uma decisão. Foi necessário uma decisão. Foi um dia que eu, em prantos, eu já não aguentava mais ser comparada com meu marido, comparada com as mulheres maravilhosas da internet, cobrada dentro da minha igreja local. E as pessoas não sabiam que eu era uma panela de pressão, porque dentro da minha casa eu estava vivendo os piores dias da minha vida. E as pessoas vinham para cima de mim nesse sentido, assim, olha, eu esperava mais de você, né? Você, poxa, o Lipão. Teve uma vez que uma pessoa específica falou assim, chegou para mim e falou, eu precisava te falar uma coisa. Cara, o pastor Lipão não merece você. Ele merece uma coisa muito melhor, sabe? Ele merece uma mulher mais temente a Deus. Ele merece uma mulher que tenha mais competências, habilidades. Eu fico muito triste pela escolha dele. Eu precisava te dizer isso. Até me perdoe por isso, mas eu precisava te dizer isso. Cara, eu lembro que aquilo ali foi tipo um pilar na minha vida. Aquilo ficou cravado de um jeito que eu olhava para isso e falava, eu sou exatamente essa pessoa, alguém que não sou a altura do meu marido, alguém que eu não vai dar certo, que as pessoas não gostam, que eu não sou competente. Eu lembro que aquilo foi uma loucura, uma pressão dentro de mim, até o momento, enfim, gente, eu estou falando assim, parece que foi um dia após o outro, né? Mas não foi. Eu estou falando de muitos anos, são 14 agora, 14 anos sendo nessa posição. Depois de muitos anos, gente, eu estou falando de pouco tempo atrás, foi que eu falei assim, pouco tempo atrás, assim, uns 4 anos atrás, que eu fui, enfim, pregar. Eu lembro que até para pregar, assim, foi uma coisa muito difícil, porque daí eu pensava, as pessoas não querem me ouvir, eu não tenho competência, e por mais que eu estudasse muito, eu estudo muito para pregar, eu lembro que para eu subir para pregar vinha aquela voz, né? Poxa, você não deveria estar aí, tem pessoas, mulheres mais maravilhosas, enfim, eu lembro que eram essas vozes que vinha quando eu ia pregar. Então eu fui criando umas cascas assim, para dizer assim, eu não sou essa pessoa, né? Eu vou suprir todas as necessidades de vocês, pode deixar que eu vou dar conta, eu vou ser perfeita. Essa pressão me tornou um monstro, no sentido toda montada. Então eu falava, não, pode contar comigo, olha, vocês contem comigo, eu sou maravilhosa, eu sério, prometo, eu vou dar conta, né? Eu lembro que eu tentava suprir nas pessoas uma perfeição que o Senhor nunca me chamou para ser. E isso era muito difícil para mim, porque eu chegava na igreja, abraçava todo mundo, vocês são, poxa, não, pode deixar, vamos ser melhores amigas, pode, não, conta comigo, não, olha,
e sempre suprindo isso. E eu lembro que eu chegava em casa e eu falava, cara, qual vai ser o dia que vão descobrir que eu não gosto de estar com as pessoas, que eu não sei a Bíblia, que eu não entendo nada do que eu converso com as pessoas? Cara, quando vão descobrir isso? E quando a minha casa vai cair? Eu lembro que assim, existia essa loucura dentro de mim de eu pensar, eu preciso esconder quem eu sou pro resto da minha vida, porque se descobrirem que eu sou tão burrinha, que eu não sei falar, que eu não gosto de estar com as pessoas, de que tudo que eu gostaria é de estar rindo com uma amiga e não aqui falando da Bíblia. Eu lembro que desculpa, gente, tô aqui, o negócio tá... Não, e é engraçado até uns comentários sobre as expectativas até da personalidade, né? Como se existisse uma personalidade, ela tem que ser querida com todo mundo. Mas, cara, nós sabemos que nós não nascemos com essa personalidade, né? Nem todo mundo tem a mesma personalidade. Isso também te gerou, né, provavelmente essas cascas. Exatamente. Né? Então, assim, até para eu descobrir de fato quem era eu. Então, quem sou eu, gente? Porque eu não sou essa pessoa que eu tô tentando pintar para elas. Eu não sou, eu também não acho que eu vou conseguir ser. Então, quem sou eu? Né? O que sou eu? Eu lembro que eu cheguei uma vez na psicóloga e sentei assim e falei assim, cara, eu preciso de ajuda, eu preciso que você me ajude a mentir pro resto da minha vida, porque o meu marido é maravilhoso e eu não posso ser quem eu sou, eu preciso ser outra pessoa. E as pessoas esperam outra pessoa de mim. Se eu disser quem eu sou para as pessoas, o quanto que eu sou bagaceira, o quanto que eu sou vulnerável, o tanto que eu tenho problemas emocionais, o tanto que eu já machuquei meu marido empurrando, batendo, em crises. Se eu contar para as pessoas, cara, eu vou perder todos os créditos, meu marido vai perder os créditos, eu não posso ser isso. Então eu criei essa casca, né? Enfim, estava vivendo por muitos anos dessa forma. E eu lembro que teve um dia em específico que eu fui pregar aqui na Onda Dura. O Lipão falou, Lari, queria que tu pregasse e tal e tal. E eu escolhi falar sobre vulnerabilidade, mas naquele dia eu não escolhi falar sobre mim, mas sobre falar sobre sermos vulneráveis na presença de Deus e assim por diante. E aí eu lembro que no meio da pregação eu comecei a chorar. E foi muito forte, porque eu preguei na minha igreja local e eu comecei a dizer o quanto a igreja estava me machucando. Uau. E eu lembro que eu falava, gente, me perdoem, eu preciso dizer a verdade para vocês. Eu sou essa pessoa, eu não sou perfeita, eu não quero mais que vocês criem expectativas sobre mim, eu não consigo suprir. Eu chego em casa, eu tô mal dentro do meu casamento, eu não aguento mais. Eu não aguento mais a pressão, eu tô prestes a desistir. Eu lembro que no meio da pregação eu comecei a abrir o meu coração, assim, e aquilo mudou, assim. Eu lembro que era um silêncio mortal, as pessoas me olhando, e eu pensei, daqui a pouco o Lipão me tira daqui nos tapas, né? O que tu fez com a pregação? Enfim, eu lembro que foi um susto, assim, né? E eu lembro que eu desci e pensei, ferrou. A casa caiu. A casa caiu e fui eu que derrubei a casa. Eu lembro que foi assim muito difícil e ao mesmo tempo foi muito libertador. E a partir desse momento eu decidi, eu fiz uma decisão, eu tomei uma decisão. A decisão baseava no quê? Eu não vou mais esconder quem eu sou. Eu não sei ler a Bíblia? Pois vou ler a Bíblia. Eu não tenho intimidade com o Senhor? Pois eu vou ter intimidade com o Senhor. Porque a gente às vezes acha que por estar na posição que estamos... a gente não pode mais começar do início nas coisas que já deveriam ser formadas, né? Poxa, mas tu tá nessa posição, tu já deverias ter lido a Bíblia inteira. Pois eu não li, então agora eu vou ler. Porque a gente tem duas opções, continuar alimentando essa mentira ou viver uma verdade. Então foi aí que comecei a viver essa verdade. Então, por exemplo, eu não tinha hábito de orar dentro de casa, porque eu fui só levando com a barriga. Não, eu tenho que suprir a expectativa, eu tenho que... Ai, meu Deus, estava em casa e chorava. Eu falei, não, então agora eu vou começar a ler a Bíblia. Então agora, eu já era esposa de pastor, eu já aconselhava, já pregava. E eu comecei, então tá bom, vamos ler a Bíblia. Vamos começar do começo como se fosse uma recém-convertida.
Então eu comecei a tomar decisões de viver coisas que talvez eu nunca vivia. Eu tinha vergonha de dizer assim, ó, eu não leio livros, eu não gosto de ler, eu não sei nem por onde começar, e dava aula, gente. Falava assim, gente, vocês têm que ler o livro que a igreja está pedindo. E eu não tinha lido. Então tá bom. Fiz o quê? Fui lá na biblioteca do Lipão, peguei vários livros, botei na beirada da minha cama e falei, então vamos começar a ler um livro. Eu já tinha ministério, já liderava, cuidava de mulher. Vamos ler o livro, vamos ler o livro. Então, partiu de uma decisão. E aí eu trouxe 3 pontos importantes sobre essa decisão. Primeiro, não importa o estágio da sua vida, o tanto que as pessoas estão olhando para você, o tanto que as pessoas já têm de expectativa, o quanto você já deveria ter feito, não tem problema. Então, se você já deveria ter feito, vamos começar a fazer. Então, vamos começar, sabe, parar com a mentira e começar a fazer de verdade o que tem que ser feito. Então, essa é a primeira coisa. Então, eu comecei a crescer no secreto. Eu falei, tá bom, eu já deveria ser mestre nisso? Não sou. Então, eu vou começar a ser. Comecei a procurar gente para pedir ajuda. Desculpa e tal, falar sobre isso, mas eu queria crescer mais na minha vida de intimidade com Deus. Como eu faço isso? Como você faz? Com vergonha de falar isso, com vergonha de pedir isso? Pois vamos começar. Então, vamos, não tem problema. E eu comecei a ganhar dicas, comecei a me abrir sobre isso. A segunda coisa que eu comecei a fazer também é vencer a necessidade de autoaprovação. E, gente, deixa eu falar para vocês. Como é que a gente vence a necessidade de autoaprovação? Você frustrando as pessoas. Que é justamente o que você não quer, que as pessoas se frustrem com você, é o que você deve fazer com as pessoas. Você precisa dizer e aceitar que você não é perfeita. E mesmo não sendo perfeita, você ainda assim vai querer que as pessoas pensem que você é perfeita. Porque era o que eu vivia. Eu mesmo falando assim, depois de um tempo, gente, já vivendo vulnerabilidade, já vivendo aí, né, falando com as pessoas. Mesmo assim eu falava, tá, eu vou dizer que eu não sou perfeita, mas conta comigo, tá? Se tu precisar, ó, tô aqui, tá? Não conta comigo não tem como, não dá, infelizmente, eu não posso. Mas como assim? Gente, tanto de vezes que eu já escutei, mas peraí, gente, você não é a esposa do pastor? Você precisa fazer isso. Pois é, mas é que eu não sei fazer isso. Você acredita? Você me perdoe ter criado essa expectativa, mas, poxa, não vai dar, eu não vou fazer, não. Sabe? Você começar a colocar o que tem que ser colocado, começar a falar o que tem que ser falado. Enfim, frustrar as pessoas é uma questão de hábito e intenção. Você tem que ter a intenção de frustrar as pessoas. É louco, né? Mas por que a gente frustra as pessoas? Porque é dessa forma que a gente aponta para Jesus. Porque quando você é perfeita, você consegue suprir a expectativa de todo mundo, você está presente em todo mundo, você dá conta de todo mundo, e enfim, conta comigo, eu tenho uma palavra. Se você viesse aconselhar comigo, poxa, eu tenho um conselho para você maravilhoso, sabe? Pode contar comigo, a minha vida é do Senhor. Se torna até inalcançável, né, para as pessoas, do tipo, é tanta perfeição, eu não vou conseguir ser perfeita, né? Exatamente. E você cria esse ambiente louco, né, de quase que as pessoas não precisam nem de Deus, porque tem você. Olha que legal, você tá ali disponível, pronto. E cara, eu lembro que eu era desse jeito e eu vinha pra casa pensando, meu Deus, eu não vou dar conta. E até mais, eu olhava para meus filhos e falava assim, os meus filhos precisam de mim e agora eu não posso dar esse tempo para você. Eu vou dar tempo para minha casa, eu vou dar tempo para os meus filhos e eu não vou me culpar por estar dando tempo para os meus filhos. Porque eu preciso dar tempo para os meus filhos, porque eles são o meu primeiro ministério, minha casa é o meu primeiro ministério. Ai, Lari, mas é que eu tô precisando muito, sabe? Ok, a gente marca, a gente conversa, se der para conversar, se não der, não deu. Gente, tantos aconselhamentos que a pessoa vinha, conversava, eu aconselhava, falava, e eu chegava no final e eu falava, cara, que barra, hein? Assim, vamos orar? Eu não sei o que te falar, eu não tenho resposta para isso, eu nunca vivi isso. Mas vamos orar, cara, vamos orar, né, esperar aí Deus abençoar. E orava e dispensava a pessoa. Eu não tenho resposta, eu não preciso ter resposta para isso.
sabe? E isso é libertador, essa é a palavra, é libertador. Eu precisei destruir a casca que eu mesma criei, precisei jogar fora, precisei abandonar esse estigma de perfeição e mais, gente, de verdade, foi nessa que eu encontrei uma singularidade daquilo que Deus me criou. Mano, assim, ó, de verdade, eu descobri nesse lugar que eu era podre, que eu sou podre, vulnerável, problemas emocionais. Quando eu comecei a olhar para isso e descobri que isso era material na mão do Senhor, tudo ficou diferente, porque a minha vida ganhou sentido, porque antes eu queria ser a versão do meu marido. Então, o meu marido sabia pregar bem, o meu marido conhecia tudo de teologia, o meu marido, ele era amável pelas pessoas, o meu marido é uma docilidade, gente, vocês não têm noção. Ele é uma pessoa doce, ele é uma pessoa calma, ele é uma pessoa que, poxa, todo mundo gosta de ter ele perto. Agora eu faço comentário inadequado, eu dou risada quando não tem que dar risada, nós, né, amigo? Meu Deus, algumas. Enfim, a gente passa vergonha, cara, eu tô sempre errando as coisas na hora de falar e passando vergonha. Então, assim, eu encontrei nisso exatamente quem Deus me criou. Então, quando eu descobri isso, eu falei, caramba, eu tentando esconder, eu tentando ser a versão do meu marido e Deus me pedindo para que eu fosse exatamente outra coisa. Então, hoje, o meu Instagram, se você me segue, você me conhece do Instagram, você vai ver que os meus textos sempre, ou a maioria deles, vai ter alguma vulnerabilidade, vai ter alguma coisa que eu abri para vocês, algum problema emocional, algo que eu passei dentro da minha casa, algo que eu sofri no passado. Exatamente por quê? Porque é nesse lugar, exatamente nesse lugar que Deus está me usando e que não usa o pastor Lipão e que o pastor Lipão não acessa isso. Eu acesso. Agora, coisas que ele acessa. É coisas que, lugares que Deus está levando ele que não está me levando. Então, eu precisei passar por todo esse processo para descobrir quem eu sou. E eu sou estragada, vulnerável, problemas emocionais, passando vergonha por aí, mas é exatamente assim que Deus me usa. E, gente, de verdade, eu sei que eu tô falando aqui, talvez no fim das contas, né? Foi até chegar nesse lugar. Mas o principal motivo do porquê eu não conseguia viver isso antes é que estava relacionado a uma vontade e eu criava uma expectativa nas pessoas de o quanto elas poderiam. É quase assim, ó. Deixa eu ser Deus na sua vida e deixa eu fazer de você o meu servo. É louco, né? Eu olhava para as pessoas e falava assim, ó, ei, você pode contar comigo para tudo. Eu não vou te frustrar. Você não vai se arrepender se você confiar em mim. Porém, quando eu fazia isso, eu estava alimentando em mim algo que era pecaminoso. A minha vaidade, a minha segurança, porque daí as pessoas gostam de mim. As pessoas querem estar comigo. As pessoas... As pessoas, nem todo mundo vai gostar de você, nem todo mundo vai te amar, nem todo mundo vai te engolir. E é isso, né? Nós precisamos amar as pessoas, respeitar as pessoas, mas Deus te chamou para algo além da perfeição. Pelo amor de Deus, Deus não te chamou para ser perfeito, tá bom? Então, são 3 coisas na decisão que eu tomei. Crescer no secreto, começar do começo, vencer a necessidade de autoaprovação. Então, frustrar as pessoas foi uma necessidade. E por último, não querer ser a versão do meu marido. Eu queria ser eu descobri quem sou eu. Isso foi muito legal. Então, por que eu tô falando isso? Porque nós, de fato, precisamos criar um ritmo duradouro. Sabe o que significa isso? Sem prazo de validade. Você tá numa posição, gente, que você não pode ter prazo de validade curto. Eu vou, eu sou perfeita, eu consigo, eu dou conta, não sei o que, vai, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos... Eu não quero mais, eu não aguento mais, eu tenho traumas, eu odeio a igreja, eu odeio pessoas, eu nunca mais quero pisar numa igreja. Você entende? Você precisa ditar um ritmo
saudável, para que vocês não tenham um fim, né? Que vocês não acabem no meio do ministério, que vocês desistam no meio do ministério, que vocês criam traumas com a igreja. Por favor, gente, vocês precisam aprender a criar um ritmo saudável. Esse é um passo importantíssimo para isso, né? Então, acho que na primeira parte aqui da nossa live, eu diria isso. Cresçam no secreto, gente. Cresçam no secreto. Esposa de pastor tem mania de querer ser boa para todo mundo, transbordar para todo mundo, né? Viver as coisas, é maravilhoso e tal. E esquece de crescer de fato no secreto, em oração. Quanto tempo vocês passam orando, gente? Quanto tempo vocês passam orando? Quanto tempo vocês passam lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, se deleitando na palavra, meditando no Senhor? Quanto tempo? Essa tem que ser a sua maior parte, né? Então vai para o teu secreto, vai criar intimidade com Deus de verdade, para que vocês transbordem, não uma coisa que nem eu, só de boca, só de tentar fingir que tinha intimidade com Deus e não tinha, só tentar fingir que sabia da Bíblia, mas não sabia, só tentar fingir e fazer as pessoas acreditar. E isso era terrível para mim, terrível para as pessoas. Mas transborde de fato que você cresceu cavando no secreto. Segunda coisa, aprenda a ser completo em você mesma. Seja feliz, seja leve, ame sua família, sabe? Curta essa posição, descubra quem você é, né? E por último, esteja segura, sabe? Que você vai falhar, sabe? Você não é perfeita, Deus não te chamou para ser perfeita. Falhe, gente, falhe. Tá tudo bem falhar, que bom, você é ser humano. Você não consegue, você não tem todas as capacidades, você não precisa fazer todo mundo amar você, tá? Então, falhar, frustrar é necessário nessa posição para que você possa ter aí algo duradouro, né? E um segundo tópico que eu tava aqui pensando, né? Até mesmo você falou ali do começo do seu casamento e hoje, né, já deixou claro o quanto vocês cresceram nessa área. Como que é dividir, sabe? Porque assim, o Lipão não é só pastor, né? O Lipão é marido, o Lipão é pai, é chefe, inclusive é o meu chefe. Ele é pai dos filhos, né? Dos teus filhos. Então assim, como saber separar essas coisas, não juntar tudo num bolo, né? Como você separa isso? Eu acho que provavelmente isso é uma dúvida de todas as esposas e líderes aí, né? Exatamente. Eu sempre brinco, né, que eu tô saindo com o pastor da igreja. Tô dormindo com o pastor da igreja. E que bom, né? É isso. Eu acho que existe um segredo bem grande aí, que é você conseguir separar as coisas. Por muito tempo, gente, eu vivi uma competição dentro da minha igreja com meu marido. Então, depois disso tudo, eu descobri o meu espaço, eu fui para um outro extremo. Tipo assim, cara, vamos viver aí tudo que a gente tem para viver, vamos ser maravilhoso aí na nossa área, vamos fazer a Andadura crescer, podem contar comigo, né? Vamos trabalhar. E eu lembro que eu vivia assim, separar isso é muito difícil. Então eu vinha para a igreja, a gente tinha as reuniões, eu vi que a Cal tá aqui, não sei se ela ainda tá, mas ela vai lembrar disso. Tinha muitas reuniões de pastores que nessas reuniões eu lembro que eu tratava ele como eu tratava ele na minha casa. Então, assim, e não é assim, não é nomenclatura, chamar de amor e qualquer coisa assim. Até vocês não veem eu chamando muito de amor, né? Eu geralmente chamo o pastor Lipão, o pastor, o Lipão, o Felipe, enfim. Até para dar essa diferenciada. Mas eu lembro que algo acontecia muito, era assim. Ele estava falando numa reunião e tal, e todo mundo levantava a mão, pastor, mas será que a gente fizesse assim? Pastor, mas e se fosse assim? Eu lembro que eu falava, ai não, Felipe, ai que saco. Não dá. Porque assim, tu sabe que não sei o que. Puxa, tu sabe que eu não gosto. Eu lembro que aquilo envergonhava ele de um jeito. Ele ficava bem sério, assim, e eu não me tocava, vamos levando a vida, porque eu sou participante do ministério, vamos embora e tal. E ele vinha pra casa e ele falava, Lari do céu. Cara, e eu lembro que era uma briga que eu falava assim, você não me trata igual você trata os seus outros discípulos. Eu quero ser ouvida igual você ouve os pastores, você não me ouve. Ele falou, Lari, o dia que você começar a me tratar como os meus discípulos me tratam, eu vou te tratar como você é minha discípula. Eu vou te ouvir, te dar crédito como eu dou pra todo mundo. Agora, você me envergonha, você grita comigo, né? Como assim? Não tem como, né?
E eu lembro que isso era muito difícil, porque hoje eu tenho noção da vida, né, gente? Na época eu não tinha. Eu lembro, assim, hoje eu entendo que, na verdade, o que acontecia? Eu descredibilizava o ministério dele, o pastoreio dele, né? Porque daí as pessoas olhavam para aquilo e falavam, né? Se eles não têm um bom diálogo, ele não é um bom pastor, né? Então, eu descredibilizava com as minhas palavras. E aí, gente, não era o nosso caso, né? Mas, por exemplo, é muito comum encontrar, e aí eu já conversei com várias esposas de pastores, que quando vai para um âmbito eclesiástico, né? Quando está lá na reunião da igreja, na reunião, vive uma intimidade que não deveria estar vivendo na frente das pessoas. De falar de um jeito, de se expor, de não honrar, não mostrar admiração, não credibilizar ali naquele momento, como qualquer outro pastor credibilizaria. E daí chega em casa e vive uma superficialidade. Não tem intimidade, não tem conversa, não tem. Então, inverte as ideias, né? Você vai, quando você está no público. Quando você está no público, você é extremamente íntima, fala de qualquer jeito, não honra, né? A sua postura é uma postura muito triste na frente das pessoas. E quando chega em casa, não tem diálogo. É superficial, é frio, ninguém se conversa, não tem amor, não tem afeto. Então, veja, que seja ao contrário, né? Viva na sua casa um respeito, uma admiração, um carinho. E na igreja, então, que seja frio. Mas comece a colocar os lugares, as coisas nos seus lugares. Então, saber separar é muito necessário. Agora eu estou num ambiente, né, de trabalho, digamos assim, né, onde o meu marido é o pastor da igreja, eu preciso honrar, eu preciso credibilizar. E eu não estou dizendo que você precisa mentir, tá, gente? Não, mas ele não é, eu não considero isso. Ok, fica quieta, né? Vai, ajuda em casa, aconselha em casa, né? Fala em casa. Mas ali é um ambiente que você precisa credibilizar. Porque é o seguinte, o que as pessoas provavelmente pensam? Se a esposa do pastor, que tem intimidade com ele, que mora com ele, que está na casa com ele, descredibiliza ele dessa forma, então nós deveríamos descredibilizar também. Então nós temos que abrir o nosso olho, porque olha como ela trata ele, né? Então veja, que loucura isso, né? Isso é talvez um detalhe, mas que você precisa ficar atenta, que foi algo que eu aprendi. Hoje a live é justamente isso, para mostrar tudo que eu aprendi ao longo desses anos. E isso é um ponto importante, que seja você essa que vai honrar. Por exemplo, na nossa igreja não tinha no começo o hábito de honrar o pastor local. Então ele fazia aniversário, ninguém se mexia, ia passando, que legal e tal. Eu lembro que eu era a pessoa que lutava por isso, que falava, gente, vocês têm que honrar o pastor de vocês, né? Poxa, o Lipão tá aqui, ele serve vocês todos os dias, tal, vamos fazer alguma coisa no aniversário dele. E foi criando esse costume. Hoje eu não preciso fazer nada, eu dou um passo para trás, quando chega o aniversário eu não preciso fazer nada, porque as pessoas criaram esse hábito. Então, você, esposa, tem um papel fundamental nesse elo entre a igreja e o pastor local, porque você é uma pessoa fundamental nesse processo. Você é essa pessoa que as pessoas estão olhando para saber se dá para confiar ou não, se posso credibilizar ou não, se devo honrar ou não, né? Se a esposa não faz isso, por que os outros deveriam fazer? Então, isso é muito importante. Hoje, sempre, né? Porque de fato eu admiro, e a Muri está aqui para testificar, eu admiro, eu honro ele de verdade, assim, eu confiaria, mesmo se ele não fosse o meu marido, eu confiaria demais nele. Então eu acabo fazendo isso com palavras. Então eu vou para público, eu sempre estou falando com palavras. Eu vou para uma pregação, eu apresento o meu marido. Às vezes eu vou pregar em outras igrejas e falo, gente, meu marido é pastor Lipão, uma bênção, um homem de caráter, um homem de Deus. Então eu estou sempre credibilizando o meu marido. Isso é uma prática, é uma intencionalidade, né? Então saber separar, isso é muito, muito importante. E aí, desse ponto, eu queria só encerrar nessa pergunta, algo que muitas vezes a gente não faz. Por exemplo, nós temos o poder de destruir ou o poder de edificar a nossa casa. Gente, vocês não têm noção. Você, esposa de pastor, esposa de líder,
Vocês não têm noção do poder que vocês têm para destruir ou edificar a sua casa e o ministério do seu marido. Cara, é louco isso, cara. Que responsabilidade. Por várias atitudes, por várias coisas. E uma das coisas que eu aprendi para edificar a minha casa eram às vezes, por exemplo, que ele pregava, e às vezes não, sempre acontece isso. Ele vai pregar, quando a gente chega em casa, eu dou o feedback para ele. Mo, por exemplo, você falou daquele jeito, pareceu que você não gosta de fulano, né? A forma como você colocou e tal. Nossa, não percebi. Pois é, amor, você tem que ser mais carinhoso na forma que você prega, que você pregou ali de uma forma muito ríspida. Tem até um exemplo, né, de uma vez que o Lipão pregou, e eu lembro que foi a primeira vez que minha mãe viu as pregações dele, e ele falou que ele já foi traído muitas vezes. E eu lembro que minha mãe chegou a perguntar: mas a Larissa já traiu o Lipão? E aí ela chegou em casa e falou: amor, sim, começa a falar que você foi traído por amigos, começa ou pessoas, a dar os nomes, né? Mas assim, a gente não foi pela minha esposa. Sim. Mas não deixa de ser um feedback, né? Exatamente. São esses feedbacks. E aprender a falar, porque às vezes a gente tá assim, já tem quem fale bem dele, já tem quem honre o pastor, eu vou ficar honrando, sabe, chegar em casa e falar: amor do céu, caraca, eu fui muito edificada pela pregação de hoje. Aquela parte que tu falou, isso foi muito legal, porque assim, eu quero mudar isso na minha vida. Poxa, amor, que massa. Gostei da pregação de hoje, acho que foi muito legal, né? Aprender a falar, a elogiar, a criar esse clima dentro de casa. Você poder ajudar, né? O Lipão tinha muita mania de ser muito na pregação assim, então tá, gente, e não sei o que, Deus falou, e os profetas falaram. Uma vez eu falei assim: amor, você pode dar uma alegria aí na pregação, seja mais... Porque, gente, eu choro, eu pulo, eu quebro taça, pra quem viu eu quebrando taça, eu dou pirueta e tiro sapato, e ele é uma linearidade, assim, e eu falei pra ele: moço, seja mais emotivo, sabe, seja mais... E ele falando pra mim: moço, calma, você nossa, tá pulando demais, né? Enfim, então você, mulher, tem que ter essa liberdade, sabe, de abençoar, de edificar a sua casa, né? Então... É muito importante saber separar, você saber honrar, credibilizar. Você, esposa, é a pessoa que credibiliza o seu marido, porque é você que mora com ele, né? E é interessante porque de tudo isso que você falou, eu imagino que muitas devem estar pensando, né? Tá, mas existe uma forma X da esposa de pastor ser? Tem uma receitinha? Modelo, né? É um modelo, ela precisa ser de alguma forma, porque lógico, você colocou vários exemplos, mas o que você acha sobre isso, né? O que a esposa de pastor tem que ser, né? Gente, assim, né? Aqui a gente está falando com várias denominações. Eu não estou aqui para dizer um modelo certo. A esposa de pastor precisa pregar. Nossa, eu recebo muita perguntas assim, né? Lari, é errado eu não querer pregar. Lari, e se eu não quiser liderar no ministério, como que eu faço? Lari, puxa, isso, aquilo. É errado pregar, é errado. Enfim, eu não respondo o que é errado e o que é certo. Na nossa igreja a gente trabalha de um jeito. Na sua igreja provavelmente vocês têm outras formas e assim por diante, biblicamente interpretando, né? Mas, gente, eu até brinco, né? Eu cuido das esposas de pastores aqui das nossas igrejas espalhadas Brasil e mundo aí. Nós temos até uma live todo mês, a gente faz um livro juntas, ali que a gente conversa, abre o coração, chora, e, enfim. Até eu vi que tinha algumas delas aqui, eu vi a Ana Mais, eu vi a Raquelzinha. Não sei se tem mais meninas aí, se vocês tiverem, se dão um oizinho aí pra mim. E assim... Uma das coisas que, inclusive, a gente abordou no nosso último ou penúltimo encontro, que eu brinquei assim, existe um chamado universal de toda esposa de pastor. Você não tem como fugir. A Drica de Curitiba. Então, assim, existe um chamado universal de todas as esposas de pastores, esposas de líderes. Que não tem a ver com pregação, não tem a ver, Ana, não tem a ver com coisas que você, enfim, tem que... Como é que eu vou explicar? Não tem a ver com padrões. Mas eu vou dizer algumas coisas. Açúcar, tudo bem, Açúcar?
mas tem a ver com algumas coisas que são importantíssimos você estar praticando, que assim, não tem como fugir. Você está nesse lugar, o chamado de Deus pastoral aí para sua casa te envolve e você não tem muito para onde ir. Que é o quê? Primeira das coisas, você precisa credibilizar o seu marido como pastor da igreja local. Então, esse ponto é muito importante. E você faz isso de algumas formas, né? De que forma eu posso credibilizar o meu marido? Né? De que forma eu posso executar esse chamado universal da esposa de pastor? Por exemplo, como que eu credibilizo o Lipão como pastor local? Estando no culto. Então, eu estou todo domingo à noite, estou aqui no culto, passeio em alguns outros cultos, de vez em quando estou no domingo de manhã, de vez em quando estou num outro, enfim, eu estou nesse lugar. Por quê? Porque essa é uma forma que as pessoas naturalmente observam. Puxa, a Lari está aqui. Porque se a Lari não está aqui, não deve ser não deveríamos estar aqui também, porque ela é a esposa, ela conhece ele de fato, né? Então, veja, estar presente em momentos importantes da igreja é um chamado para você que é esposa de pastor. Ah, Lari, mas eu não quero liderar, eu não quero servir integralmente na igreja, eu não quero pregar, não tem problema, gente. Se a sua igreja aí não tem problema, eu também não vejo problema nenhum. Não vejo problema. Porém, você precisa viver algumas coisas, fazer algumas coisas, como de fato demanda na sua vida, que possa trazer credibilidade para o seu marido como pastor local da igreja. Então, isso é uma das coisas que eu aprendi também. Tem muita coisa que eu não gosto de fazer, gente, mas eu faço, porque eu entendi que isso faz parte do nosso chamado como família pastoral da Igreja Onda Dura aqui em Joinville. Então, por exemplo, às vezes ele tem um casal que ele gostaria de se aproximar, que ele gostaria de trazer para perto e tudo mais. Ele fala, Lari, vamos jantar com fulano e com fulano? Eu falo, amor, é que eu não gosto muito de fazer amizade nova, né? Então eu fico, Felipe, meu Deus, o que eu vou falar? Não tem assunto. Aí ele fala, não, amor, você que traz os assuntos, pelo amor de Deus, vamos junto. Vai ser ótimo pra mim, porque eu não tenho assunto. É horrível de puxar assunto. Eu já puxo assunto, já falo da cirurgia que eu fiz, e já falo, e já pergunto. Então eu arrumo assunto. Então, assim, eu sei que eu preciso estar nesse lugar, né? Não tem o que fazer, vamos junto, vamos embora. Então, veja, no seu contexto local, existem algumas coisas que está ao seu alcance, que é necessário, que depende de você e que isso credibiliza o ministério chamado pastoral do seu marido. Então, isso é uma das coisas muito importantes. Como eu posso credibilizar o meu marido? De que forma? De que forma as pessoas podem olhar e me ver fazendo parte disso? Então, assim, muitas vezes, gente, e aí não tem problema nenhum, inclusive eu trato isso com as esposas de pastores das nossas igrejas aqui. Lara, eu não tenho facilidade para falar, eu não tenho tempo, tô com um bebê em casa, tô com criança pequena em casa, inclusive nós vamos falar sobre isso amanhã, gente, amanhã vai estar incrível com a Kelly, gente, maravilhosa, ela tem experiência demais sobre isso, sobre filhos, mulher, conciliar todas as coisas, mas eu já quero dar uma pincelada nisso, como eu penso. Uma das coisas que eu falei para elas, né, que muitas delas têm bebezinho em casa e elas estão com dificuldade de exercer o ministério na correria como elas sempre exerceram, de estar discipulando todo mundo, aconselhando todo mundo, vivendo a igreja lá intensamente. Muitas não querem e muitas não têm condições por causa do contexto de vida. E uma das coisas que eu falei para elas, eu falei, gente, o que vocês precisam entender é que talvez vocês não vão realmente, necessariamente, estar à frente de todas as coisas, porque talvez a sua igreja local tem quem faça, muito bom, que legal, e você não precisa, porém, você precisa assumir para si, e que não tem como fugir, é que as pessoas olham para a família pastoral, e não só para o seu marido. E por que isso é importante entender? Porque eu vou precisar dar alguns passos práticos, sabendo que eu estou sendo observada, sabendo que eu estou sendo visionada, sabendo que essa foi uma escolha do meu marido, de se tornar pastor, e que eu vim junto, eu sou uma carne só. Então, você talvez não precise de fato pregar,
aconselhar, tá na frente de todo mundo. E foi uma das coisas que a gente conversou até com as meninas, né, com as esposas de pastores. Porém, você precisa assumir para si ser esse modelo feminino da igreja local. Isso é muito legal. Ah, mas como é que eu sou o modelo feminino da igreja local? Meu Deus do céu, como eu faço isso? Gente, vivendo. Sendo uma esposa incrível, sendo uma mãe incrível, estando presente naquilo que a igreja, né, está fazendo, vivendo, você vivendo igreja junto. Enfim, você vivendo essas coisas, você muda tudo. E aí uma das coisas dicas que eu dei para elas, assim, né? Falei, meninas, talvez vocês não vão ser a pessoa que vai estar lá correndo na frente, discipulando todo mundo, porque não tem como. Faça um livro online com elas, chama as líderes, sabe? Faça um livro online, ministra a vida delas uma vez no mês, né? Talvez não tenha tempo, uma vez no mês, sabe? Projete, planeje algumas coisas na sua igreja local que as pessoas possam olhar para você e saber como você faz. Faça uma live uma vez no mês ensinando a ser uma esposa excelente, ensinando a ser uma mãe excelente, ensinando devocional, enfim, se organize para que pelo menos você possa chamar a atenção para você num sentido assim saudável da coisa, sabe? Meu pastor é assim e eu sei como a esposa dele pensa. Eu olho para ela, eu quero ser ela, mesmo que ela não seja envolvida em todas as coisas, mas eu sei como ela pensa, eu sei como ela age, sabe? Isso é muito legal. Então, como na minha igreja local, no meu contexto local, eu posso ser como eu falei, essa referência de mulher. Como eu posso ser essa referência de mulher? Dentro do meu contexto, talvez não pregando, talvez não fazendo isso, não fazendo aquilo, não fazendo aquilo, não fazendo aquilo, mas entendendo que esse é um chamado universal da esposa de pastor. Ela vai ser sempre visionada, ela vai perder sim a privacidade, ela vai ser olhada, ela vai ser comparada, ela vai ser... Como você pode fazer isso talvez sem ter que liderar, sem ter que pregar, sem ter que fazer um monte de coisa, mas simplesmente credibilizando o seu marido. Então, isso é muito legal, né? Eu queria até fazer um comentário nessa pergunta mesmo, não um comentário, uma outra pergunta que eu vi aqui, algumas perguntando, e achei interessante. Quer dizer, se o marido viaja ou alguma coisa do tipo, você precisa estar sempre ao lado dele, porque às vezes as pessoas acham que esse lado que você falou é estar do lado presente, né? Tipo, o Lipão viaja o Brasil todo. Você não viaja junto. Não. Como lidar com isso, né? Sim, por isso que cabe muito a cada contexto. Tem contextos aqui que você não tem espaço na igreja. Como eu vou fazer isso, gente? Eu não tenho espaço na igreja. Tem outros contextos que você já lidera, já prega, já faz. Então, eu acho que isso cabe muito entender o seu contexto da igreja local. Na minha igreja local, como que eu faço isso? É porque eu sou muito ativa, gente, eu sou muito intensa. Então, eu faço uma coisa, eu faço intensamente, né? Muitas de vocês já me conhecem. Então, o que acontece? Eu acabei abraçando a causa de forma integral. Então, eu atendo, eu prego, eu lidero, eu organizo, eu faço, aconteço e tal, e viajo, e acompanho, e sou assim. Mas, esse não é o padrão, esse é o meu perfil, essa é a minha personalidade. Eu precisei encontrar um espaço entre isso que vocês estão falando que eu devo ser, eu não quero ser, não consigo ser e não vou ser, mas também tem outras coisas que eu quero ser. Então, o que é a minha dica para vocês? Gente, eu não tô com o Lipão 100%, né? Acho que já não tem nem como, porque a agenda dele é mais louca do que todas as agendas loucas que existem. Mas o que eu faço? Eu me organizei para puxar a atenção das mulheres para mim. Por exemplo, uma vez no mês, duas vezes no ano, eu organizei um encontro de mulheres da nossa igreja, que é um momento onde eu vou aparecer para minha igreja local. Eu não prego sempre aqui, gente, é bem difícil eu pregar na minha igreja local, porque tem já os pastores que lideram os seus cultos e assim por diante. Então, o que eu faço? Como que eu vou me mostrar para a minha igreja? Como que eu vou mostrar quem eu sou? Eu organizei 2 vezes no ano um encontro de mulheres aberto para a igreja. Então, eu faço muito bem feito, eu me preparo para isso, eu quero falar com mulheres e assim por diante. Porém, tem gente que talvez não tenha esse espaço. Então, se organize a fazer mini encontros na sua casa, por exemplo.
Enfim, são estratégias que você precisa criar dentro da sua casa, tendo como mentalidade o quê? Não adianta, não tem como fugir. Existe um chamado universal da mulher de pastor, que é ser essa esposa, essa mãe, essa referência de o que é ser uma mulher bíblica. Você precisa apontar para Jesus na sua vida. Se você for uma mulher bíblica e procurar espaços para ensinar isso, é isso que Deus está te chamando, né? É isso que Deus espera de você. Talvez ensinar para poucas pessoas, talvez contar o seu testemunho nas suas redes sociais. Enfim, eu não sei o que a sua igreja local te proporciona, mas isso é muito legal, né? Entender isso é muito importante. E eu acho que uma das últimas perguntas que a gente teria para o dia de hoje, né? Para a live de hoje, é como que vocês lidam, você, o Lipão, né? Porque eu acho que todo mundo aqui acha assim, né? Que ser amigo de pastor e pastor meu Deus, Ai, perdão, amiga. Ah, tá. Estão me ouvindo, gente? Mas é mover, é o Espírito Santo, é o tempo inteiro, é palavra de Deus. E, meu Deus, eles são seres humanos, né? É como se a gente esperasse que o engenheiro trabalha 24 horas por dia. Não é assim, né? Então, como que você separa isso? Quem são os amigos? Quando que é, né, sei lá, como que poderia dividir, mas como que vocês lidam com as amizades, enfim, com quem ajuda vocês por fora? Legal, gente, quanto a essa pergunta, eu até me organizei para falar sobre isso, eu acho que esse é o último assunto de hoje, né? Passou rápido, né? Uhum. Que é sobre amizades. Você, esposa de pastor, você precisa saber que você precisa estar equipada com mulheres. Olha ali, o Zezé. Olha! O Zion na live, gente. Oi, meu filho, meu amor. Tá em casa. Já chegou em casa, né? Já chegou em casa. Então, assim, como que você pode... você precisa se equipar com outras pessoas em volta de você. Vamos falar sobre amizade, gente? A esposa de pastor tem muito problema com amizades, na verdade. Problemas assim, às vezes as pessoas acham uma coisa, você frustra a pessoa porque você só estava atendendo ela já achou que você é a melhor amiga dela, aí esperava de você que você fosse na casa dela, aí você não queria ir na casa dela, aí não sei o que, aí tava esperando lá no final do culto para conversar com você, aí você quis ir embora, e de repente, não sei o que, fulana fica brava com a outra fulana porque não convidou, porque na casa da Larissa... Enfim, não sei se é só comigo isso, mas, gente, é complicado. Porque o que acontece? Natural, gente, é muito legal mesmo você poder ser amada, certo? É muito legal. Um dos privilégios dessa posição é você ser amado. Odiado também, quando é odiado, a gente sai de perto, que o odiamento é forte. Porém, você também é muito amado pelas pessoas. As pessoas querem... tá perto de você, porque, enfim, até tem uma certa ilusão, assim, né, de que você, como a Amori falou, né, que você vai ficar falando de Deus. Eu recebo muito assim, Lari, eu queria só estar uma vez no rolê com você, só pra ver você falando do amor de Deus. Eu falo, gente... Não conhece os nossos rolês, né? Eu falo, gente, desculpa, eu não fico só falando disso, eu falo várias outras coisas, eu dou risada, eu fico jogando Uno enfim, gente, a vida é normal, né? Enfim, então as pessoas acabam tendo um pouco essa ilusão, né, de que a esposa do pastor, ela é maravilhosa, ela fica dando conselho o tempo todo, conselho, e é muito legal estar perto dela, enfim, cria até essa dependência emocional muito complicada. Então, esse sempre foi um assunto muito complicado pra mim, e eu já tive bastante problema, a Muri sabe disso, né? Tá mais perto de mim, né? Tá muito perto de mim, a pessoa, acho que uma das pessoas, ou a pessoa que tá mais perto da minha família, da minha casa. Então, eu já tive muito problema com isso. Então, eu precisei me organizar, e aí eu quero deixar essas dicas pra vocês aí, para vocês levarem para casa de vocês algumas dicas importantes, né? A primeira delas é necessário ter amizades. Eu tô falando isso para vocês porque eu já falei assim, quer saber? Não vou ser mais amiga de ninguém, eu não preciso de ninguém, eu vou estar só com meu marido, eu odeio todo mundo, as pessoas são loucas, eu não aguento mais estar metida em rolo,
que eu nem tava no rolê, já fui a culpada, porque eu deveria ter chamado, porque eu deveria ter falado, porque a outra criou expectativa, porque a outra tá chateada comigo. Ai, que se exploda, eu não quero mais, eu não... Enfim, eu já passei por essa fase de não querer ninguém perto de mim. E, gente, deixa eu falar pra vocês, não tem como. Na verdade, você precisa estar perto das pessoas. Você precisa se organizar com as amigas de vocês. Agora sim, gente, de verdade, eu vou dar algumas coisas que foi onde eu encontrei saudabilidade nessa área, tá? Primeira coisa, tem amigos, certo? Até porque Jesus teve amigos. É muito legal você olhar para a vida de Jesus, você vai encontrar algumas coisas. Por exemplo, Jesus tinha multidão, certo? Jesus passava pela multidão, curava a multidão, conversava com a multidão, estava sempre andando na rua, a multidão atrás dele, aí a multidão ia no mar e voltava para lá e tal, né? Então Jesus estava cercado de multidão. Acho que você, que é esposa de pastor, esposa de líder, sabe como é isso. A gente está sempre cercada de gente, a gente vai na igreja, vai no culto, as pessoas estão atrás, estão conversando, vai sair depois do culto, vai uma galera, está sempre envolvida com muita gente. Multidão, tá bom? Então vamos chamar eles de multidão. Multidão é assim, a gente ama, a gente, né, abraça, enfim, ora por eles, aconselha, e isso, multidão. Jesus tinha também os seus discípulos, ou seja, pessoas que Jesus estava um pouco mais perto do que ele estava da multidão. Então ele estava mais perto dos discípulos. Então ele amava os discípulos, investia nos discípulos, era um pouco mais intencional. Então no nosso caso, por exemplo, são as pessoas que eu intencionalmente chamo no WhatsApp. Oi, tudo bem? Vamos trocar uma ideia? Vamos tomar um cafezinho? Sabe? Enfim, tá perto dessas pessoas. Vamos no mercado? Quer ir no mercado comigo? Vamos no mercado comigo? Porque daí ela pode ver você na prática do dia a dia, como é que você... como que você... lida com a mulher do caixa, o que você come, enfim, você está chamando para perto, são os teus discípulos, que são bem menos pessoas, né? São bem menos mulheres que vão estar perto de você, que vai viver isso com você. Agora, além dos discípulos, Jesus tinha os amigos, isso é muito legal. Por exemplo, quando ele chama Lázaro, ele chama de amigo. Então veja que Jesus tinha algumas pessoas que, além de ensinar, eu, com a minha mente fértil, já imagino que, tipo assim, Jesus, tipo assim, rindo, trocando uma ideia, contando besteira. Fico imaginando Jesus super no natural com os amigos. Ser humano. Né? Ser humano. Então, nós precisamos ter algumas pessoas que são amigos. Então, multidão é um grupo de pessoas, discípulos é outro grupo de pessoas e amigos é outro grupo de pessoas que a gente precisa ter. Então, olhando para isso... olhando para a nossa realidade, o que eu tentei juntar aqui algumas coisas que nós precisamos ter. Primeiro, amizade social. Amizade social. O que é amizade social? São pessoas que não te exigem muito trabalho. Então não são pessoas que você tá lá para aconselhar. Você tem que meio que tipo assim, ai meu Deus, né? Eu preciso estar aqui certinha, sentar certinha, as pessoas estão me olhando. Não, são pessoas que não te dão muito trabalho. São conversas sem muita pressão intelectual, sabe? Tipo assim, vamos dar risada, vamos falar mesmo besteira, vamos dar risada e tudo mais, enfim. Vamos jogar, vamos comer um churrasco junto, jogar a conversa fora e assim por diante. Que geralmente tá junto por causa de afinidade, ou porque são mães que têm filhos pequenos, né? Enfim, criou uma afinidade por ter a mesma vivência, ou porque eu gosto desse grupo de pessoas, essas pessoas é engraçado estar no rolê, essas pessoas compõem o rolê que eu gosto de estar, enfim. Então eles se juntam por isso, né? E geralmente são pessoas descomplicadas. Então esse é o rolê social, são amizades sociais. Tenha um grupo de pessoas que você, seu marido, enfim, vocês possam estar sem nenhuma pressão de ter que ser, de ter a pompa, enfim. E geralmente são pessoas que te conhecem muito bem e que vão entender até se você falar uma besteira, uma risada, fazer alguma coisa que enfim, que não seja pecaminosa, né? Em nome de Jesus, que a gente é a mesma pessoa lá e cá, né? Mas o que eu quero dizer assim, que não vai relaxar, né? Que a pessoa não vai criar uma super expectativa com você, né? Que é só para brincar, só para estar junto, só para esparecer. Então, tenha esse grupo de amizade social. Outro grupo que é importante, apoio, um grupo de apoio.
Esse grupo de apoio, então assim, só falando de amizade social, nós temos, né, Amor inclusive tá nesse rolê, que é o Bob, que é o coach lá do CrossFit, que é cristão, anda com a gente, a esposa dele, né, o Lipão, enfim, tem algumas pessoas que andam junto ali, é muito legal, o Jeff. E para as pessoas entenderem, né, o que é esse relaxar, como eu faço parte do rolê, né, é do tipo, a gente tá jantando e o Lipão levantar, ir pro sofá, deitar e dormir, porque, enfim, ele tá cansado e... Enfim, são amigos, não precisa ficar fazendo social sentado na mesa. Não, tô cansado, gente, beijo. E a gente começa a jogar Uno. É esse social, eu acho, né? Que você quer dizer, assim, né? Exatamente isso. Essa liberdade, né? Outro grupo que é importantíssimo, gente, um grupo de apoio. Esse grupo de apoio é pessoas que vivem a mesma coisa que você vive. Então, por exemplo, assim, outras mulheres de pastores. Você precisa ter um grupo de mulheres de pastores ou mulheres de líderes. Enfim, algum grupinho de mulheres onde vocês vivem a mesma coisa e você pode, então, colocar suas demandas, seus dilemas, colocar o que você está passando e poder escutar assim, ei, eu sei, eu te entendo. Porque você sabe, você que é esposa de pastor, sabe que nós passamos por coisas que a gente não pode abrir para todo mundo. Nem todo mundo pode ouvir o que nós passamos, nem todo mundo pode saber. As pessoas vão se assustar com... Gente, eu estou me expondo aqui hoje porque, enfim, né? Acho que eu entendi que esse é um ministério meu. Mas eu sei que muitas de vocês não têm coragem de falar e talvez não precisa falar mesmo. Isso vai escandalizar, isso vai ser ruim aí para o teu contexto. Mas então que você tenha um escape. Um grupo de apoio de mulheres que vivam a mesma coisa. Se der para ser na igreja local, algumas mulheres aí da sua igreja local... que vivem a mesma realidade que você, que são esposas de outros líderes, que são esposas de outros pastores, seria ótimo, né? Mas às vezes não dá. Por exemplo, na minha igreja, hoje nós temos várias igrejas, eu tenho um grupo com as esposas de pastores, que elas se pronunciaram ali, a Drica, a Ana, a Açúcar, que estavam ali, nós conversamos muita coisa ali. Né? Nossa, ali a gente usa para abrir, para falar, e elas falam assim, eu sei, eu passo por isso, elas pedem oração, elas abrem o coração, a gente tá ali, super legal. Mas eu, em específico, tenho um outro grupo de mulheres que ali a minha vez de ser, tipo assim, gente, nossa, aconteceu isso, eu tô muito frustrada comigo, vocês não acreditam, eu errei nisso, eu falei desse jeito. Gente, pelo amor de Deus, vocês vivem isso, que eu tenho um privilégio de ter esse grupo de mulheres. E esse grupo nada mais, nada menos formado por Carol Bazo e Val Gonçalves do Jesuscope. Então somos nós três, a gente abre o coração, a gente vive a mesma realidade, a gente tem a mesma idade. Então é muito legal, Deus uniu de um jeito tão doido assim e a gente se fala muito ali, abre o coração, vive, enfim, é muito legal. É extremamente importante, gente, é extremamente importante. Eu tô falando, você pode falar assim, não, eu tenho meu marido para falar, não é a mesma coisa. Se você tiver condições, cara, faça isso, sabe? Tenha mulheres perto de você que você possa abrir aí. Então, grupo social, grupo de apoio. Outra coisa, grupo pequeno. Se você e seu marido puder ter um grupo de casais, onde vocês possam transbordar em ensino, vocês possam também ser abençoados, troca de ideia, uma coisa mais leve, mas que vocês possam poder conversar, transbordar aquilo que Deus está fazendo. Então, um grupo pequeno onde você possa servir junto com seu marido, talvez você não sirva em outro ministério e tal, seria muito legal. E o último, gente, isso é muito legal, e aí que entra, acho que um dos maiores BOs, né? Tenha uma ou duas pessoas muito perto de você, que conheça a sua intimidade, né? Eu sei que isso é difícil, eu acho que essa é a parte mais difícil, porque confiar pessoas dentro da sua casa, eu já me ferrei muito nisso, de ter uma amiga, de conversar, abrir meu coração, pedir ajuda, aí entrou na minha casa, entrou na minha vida, sarou minhas feridas, mas assim, sabe, eu dei tudo de mim, eu contei os meus segredos mais íntimos e eu me ferrei, enfim, depois isso tudo virou contra mim, isso foi postado, enfim, eu já tive problemas fortíssimos com isso e eu sei que é difícil, mas gente, peçam a Deus, sabe, peçam a Deus pessoas para estar perto de você. Vocês conhecem, muitas de vocês conhecem, a Muri para mim é essa pessoa, eu tenho a Letícia também aqui na onda que é essa pessoa, que são pessoas que assim,
cara, faça chuva, faça sol, estão ali. Eu posso falar. Hoje abri meu coração pra Muri, né, Muri? Falei algumas coisas que aconteceu, que pra mim é muito difícil, eu não sei muito pra onde ir. Abri meu coração e ela não tem todas as respostas, igual eu. Mas tipo assim, pô, amiga, pô, vamos junto, tal, eu também passo por isso. Tamo junto, amiga, tamo junto. Vambora. E assim, sabe, pessoas que eu posso. São meninas, são 2 pessoas que eu posso ligar e falar, cara, preciso que vocês venham aqui. Mano, por favor, vem aqui, eu quero falar com vocês, tá? Não tô bem, não tô legal. E são pessoas assim que você pode contar pra vida, né? São pessoas que você abre o coração, são pessoas que você compra leite pra você. Ei, não tô com carro, traz leite aqui pra casa, por favor, me ajuda aqui. Que ajuda com os meus filhos, né? Muri, me ajuda aqui, eu tenho que precisar buscar o Zay, eu não sei aonde, tu pode ir pra mim? Vou, amiga, vamos embora, tal. Não posso, não dá pra ir. Show, vou arrumar outra pessoa, sabe? Mas alguém que você, assim, olha pro lado e fala, meu, tenho essa pessoa comigo. Isso é muito legal, né? O Lipão viaja muito e meu escape é a Muri. A Muri, a Lê, eu falo, cara, vamos fazer alguma coisa, eu não quero ficar sozinha. E são essas que estão comigo, né? Quer dizer que eu não tenho outras amigas? Meu, gente, eu tenho bastante amigas, tenho muitas pessoas perto de mim, muitas mesmo, pessoas amáveis demais, pessoas muito legais que fazem parte de vários rolês, mas essas são pessoas fundamentais que, gente, de verdade, vem com o tempo, vem com oração, vem com sensibilidade, porque eu acho que é a mais difícil de todas. E é difícil até para outras mulheres olhar para isso e falar, por que tem que ser fulano? Por que não pode ser eu? Qual que é o meu problema? E você vai precisar dizer assim, olha, infelizmente, né? Desculpa, enfim, não tenho coração, gente, eu não tenho espaço para abrir mais e ter milhões de amigas, não tem nem tempo para isso, né? A gente precisa ser real com isso. Então, é importante, sabe? Você talvez vai ter que falar para algumas pessoas, não, infelizmente eu confio na fulana, ela é minha amiga, trazer pra perto, respeita, tamo junto, vamos fazer outro rolê, mas tenha pessoas assim tão íntimas e perto, isso é fundamental. Quero até fazer uma observação, como amiga mesmo, do tipo, o que eu mais admirei na Lari, e não é dizendo que ela é perfeita, porque ela já falou milhares de vezes que não, né? Mas no aspecto assim, não, eu não sei de tudo, sabe? E eu sempre respeitei muito isso. Tanto que às vezes tinham coisas que eu perguntava, amizade, né, amiga, tal coisa. Maurício, eu não posso te falar. Meu, tranquilo. Eu nunca nem insisti, porque eu não queria nem ser a pedra de tropeço, de pecado de fofoca, sabe? Mas eu também sempre admirei, porque a Lari nunca trouxe uma fofoca do tipo, meu, você não sabe, tal pessoa me trouxe tal problema. Por isso, eu acho essas opções de amizade é justamente por isso, né? Ela tem um grupo de pastoras dela, onde ela talvez leva esses problemas que ela pode abrir. Então, isso é o mais importante também. A amiga entender como ser amiga de pastora, né? Você também saber o seu lugar do tipo, não, nem tudo eu vou saber e tá tudo bem, né? Isso é o saudável. E muito legal isso que tu postou, que tu falou agora, Muri, porque assim, ó, a Muri é muito engraçada, porque ela é a minha amiga, uma das minhas assim, amigas que está mais perto de mim, eu acho que é a Muri. A gente tem uma empresa juntas, né? Tipo assim, o Lipão e eu somos chefes da Muri e a gente pastoreia a Muri. Então, tem hora que eu falo assim, amiga, eu preciso falar com você agora como assim, alguém na área pastoral, eu preciso falar contigo. Cara, mano, tu não pode errar nisso. A Muri tem uma reação. Quando é amiga, ela fala, Laí, pelo amor de Deus, porque é amiga, né? E tem hora que como chefe, tipo assim, Muri, tinha que ter entregue isso aqui, amiga, né, Lari, me perdoa e tal. Então, amiga, poxa, eu imagino a tua dificuldade, tá? De poder, Deus, né? De conseguir, né? Mas é importantíssimo isso, não é fácil. Por isso que a Bíblia trata com tanto carinho a amizade, né? Que a amizade, ela é algo precioso, é um tesouro. Quando você encontra um amigo, você encontrou um tesouro, justamente por isso, porque é muito difícil encontrar pessoas, enfim, que estão com você e não estão por interesse. Mas deixa eu falar uma coisa pra vocês, eu vou terminar com isso. Cara, não tenha problema em esperar o tempo necessário. Não entregue a vida de vocês, a família de vocês, o ministério para qualquer pessoa. Não põe qualquer pessoa na casa de vocês. Cara, vai até o fim, testa essa pessoa.
testa a fidelidade dela, testa o caráter dela, testa, não deixa ela entrar, não deixa ela saber, sabe? De verdade, assim, testa o tempo necessário até essa pessoa provar que de fato é alguém enviado por Deus, porque senão, gente, enfim, só ladeira abaixo. Só ladeira abaixo. Deus abençoe vocês, gente. Amo vocês, obrigada por esse tempo, foi muito legal, muito legal, muito legal. Espero que tenha sido bênção pra vocês também, tá bom, gente? Beijo, beijo, beijo. Valeu, Muri, valeu todo mundo. Tchau, tchau, gente. E é isso.